No tempo da Quaresma, não sem razão, nós falamos bastante sobre a penitência, sobre o que é a penitência, suas vantagens, como fazer e etc. Todavia, não podemos reduzir o tempo da Quaresma somente à penitência. A Quaresma tem 3 pilares: a penitência, a oração e a caridade. Esses 3 pilares são igualmente importantes. Logo, aproveitando que a Quaresma também é tempo de oração, vamos aproveitar deste sermão para falar um pouco sobre a oração. Porém, o objetivo deste sermão não é falar o que é a oração ou como fazê-la, mas falar sobre as dificuldades na oração, especialmente das quase que inevitáveis distrações durante as orações. Nós veremos, neste sermão, o que são as distrações, quão difícil é evitá-las, e veremos também suas causas e os remédios práticos contra as distrações. Rezar é uma necessidade, sabemos bem disso. Quem reza se salva, quem não reza se condena, já dizia Santo Afonso. Contudo, é fato que todos que rezam sentem, em algum momento, e não raras vezes, uma certa dificuldade em manter a oração. A prática da oração é um exercício difícil. A oração, em todas as suas formas, é uma prática exigente e envolve muitas dificuldades, muita mortificação da vontade. Essas dificuldades todos nós temos, não no mesmo grau, mas todo homem sofre e precisa fazer uma certa violência para manter uma prática assídua na oração. Os próprios santos relatam que tiveram dificuldades na oração. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, conta na sua autobiografia que muitas vezes se via distraída nas orações. Santo Agostinho também fala dessa dificuldade no livro das Confissões. São Francisco de Sales conta que as distrações nas orações são uma tendência natural do cristão, mas claro que não se deve se dar a essas distrações nas orações. As dificuldades na oração são inevitáveis e são comuns a todos. Não no mesmo grau, como já foi dito, mas todo homem tem uma certa dificuldade em rezar. Seja por temperamento, por falta de preparação ou até tentações do demônio. As dificuldades sempre vão existir nas orações. As principais dificuldades na oração são as distrações e a aridez ou secura na vida de oração. Vejamos especialmente as distrações que são mais comuns. As distrações são as mais comuns e geralmente todo mundo sofre com distrações nas orações, sejam distrações involuntárias ou voluntárias. As distrações nas orações são, como vimos, e como diz São Francisco de Sales, uma tendência natural do homem. O homem é facilmente levado a se distrair, ainda mais na oração. O grande São Bernardo, mestre da vida espiritual, homem de oração, em uma das suas cartas dizia e afirmava que é impossível rezar sequer uma Ave Maria sem que a mente se desvie em alguma distração. Se é difícil rezar uma simples Ave Maria sem se distrair, o que pensar então da meditação ou do Santo Terço? Não que as distrações sejam algo desejado nas nossas orações. Não devemos desejar nos distrair enquanto estamos rezando. Porém, é algo que acontece. Muitas vezes as distrações acontecem. As distrações, em geral, são pensamentos ou imaginações estranhas que nos tiram a atenção ao que estamos fazendo. As distrações podem afetar somente nossa imaginação ou o próprio intelecto. Nós podemos nos distrair em qualquer ação, lavando a louça, o carro, cozinhando, trabalhando, lendo e também rezando. E geralmente a gente acaba se distraindo. Quando estamos rezando, isso acontece com mais frequência. Nossa atenção é levada pela imaginação, memória ou pensamento a outras coisas. Tanto é que às vezes até esquecemos que estamos rezando. Na oração, acontecem as distrações. Contudo, não devemos nos dar às distrações. Elas são prejudiciais e atrapalham nossa oração. Porém, nem sempre as distrações são culpáveis ou pecaminosas. As distrações na oração podem ter várias causas, e daqui vem a sua malícia. Ou seja, elas podem ser ou voluntárias ou involuntárias. Existem coisas que causam distrações que são independentes da nossa vontade.
ou seja, que são involuntárias a nós. Como, por exemplo, a índole ou temperamento. Algumas pessoas têm por temperamento uma imaginação mais viva e instável. Essas pessoas se deixam levar mais facilmente pelas coisas exteriores. Elas têm mais dificuldade de fixar a atenção em um ponto. Pessoas assim rezarão com mais distrações. Mas isso não quer dizer que ela não deve se esforçar para renunciar às distrações e lutar contra elas. Pessoas com paixões muito vivas também, não bem dominadas, que se deixam atrair rápida e continuamente por objetos amados, temidos, odiados, vão ter também mais dificuldades para manter a atenção na oração. Outras causas de distrações involuntárias são a falta de saúde, cansaço mental e transtornos neurológicos. Pessoas doentes, neurodivergentes e cansadas mentalmente enfrentam uma enorme dificuldade para rezar, devido a esses obstáculos. É difícil pedir para um doente fixar a atenção ou abstrair-se de coisas exteriores como dores ou mal-estar, por exemplo. É normal que venham distrações devido a esse estado. Ainda, outra causa de distrações involuntárias é o apego a um método ou livro de meditação que não está mais dando certo. Às vezes nos distraímos nas nossas orações porque estamos insistindo em algo que não está dando certo. Logo, a mente vai ter mais dificuldade em se manter em oração. E por fim, o próprio demônio pode ser uma causa de distrações involuntárias. Às vezes, diretamente, causando perturbações na nossa mente, e outras, muitas vezes, ele age indiretamente, utilizando de outras causas e aumentando sua eficácia perturbadora. Essas são algumas causas de distrações involuntárias, que por consequência não são culpáveis, a não ser que consintamos com elas. Diante desse tipo de distrações, basta não consentir, renunciar, ou seja, desde que percebemos as distrações, devemos voltar nossa atenção para a oração. Se fazemos isso, estamos rezando bem. Caso contrário, se consentimos, nossa oração acaba perdendo todo o mérito. No entanto, há distrações que são culpáveis, que são as distrações voluntárias. E suas causas são, geralmente, a falta da devida preparação, próxima ou remota. A falta de preparação leva às distrações. Quem não se prepara para rezar, com certeza sofrerá mais distrações. Quem não prevê tempo, lugar, postura, um livro de oração, com certeza terá mais dificuldades em rezar. Tem gente que não quer se distrair na oração, mas quer rezar logo após passar 1, 2, 3 horas na internet. Com certeza, essa será uma oração cheia de distrações. É preciso se preparar para rezar. A falta de recolhimento no dia a dia, dissipação habitual, uso desregrado da internet, tibieza na vida, curiosidade vã, por exemplo, também são causas voluntárias de distrações na oração. Essas distrações que vêm dessas causas são voluntárias e são culpáveis. Quem não se prepara e acaba se permitindo distrações na oração, acaba perdendo o mérito da oração. E é como rezar fazendo outra coisa. Tem gente que acha que está meditando enquanto lava a louça, faz caminhada ou faz qualquer outra coisa. No fundo, essa pessoa está fazendo tudo menos rezando. Para uma boa oração, é necessário se preparar. Como vimos, rezar é difícil e todos nós temos dificuldades. Naturalmente, temos a tendência de ter distrações nas nossas orações. E quanto mais se não nos prepararmos ou fazemos de qualquer jeito. Sobre os remédios contra as distrações, podemos citar alguns, mas claro, não existe uma receita infalível para suprimir totalmente as distrações. É impossível rezar sequer uma Ave Maria sem que a mente se desvie em alguma distração. Rezar sem distrações é um privilégio somente das almas no estado contemplativo muito elevado ou por um especial dom de Deus. Porém, a gente pode, ao menos, tentar diminuir essas distrações com alguns remédios. Primeiro, nos preparando melhor, tendo horário para fazer as nossas orações. Rezar é difícil, logo a gente precisa saber o que fazer e quando fazer. Uma boa rotina de oração ajuda bastante a criar o hábito da oração
e a evitar as distrações, pois a mente já sabe o que ela tem que fazer e quando fazer. E dentro disso, o melhor é sempre procurar fazer as nossas orações de manhã, especialmente a meditação. Quem deixa a oração para depois, ou não faz, ou faz mal feita. Não se engane. À noite estamos mais cansados e com a cabeça bem mais agitada. Consequentemente, vai ser mais difícil rezar. A própria oração da noite não precisa ser necessariamente feita logo antes de dormir. A gente pode fazer no começo da noite, por exemplo. Isso pode evitar uma negligência e até a omissão da oração da noite. Outra coisa que pode ajudar a evitar as distrações na oração é ter o apoio de um bom livro espiritual. Santo Afonso tem vários livros de meditação. São Francisco de Sales também, ou até o uso do missal cotidiano ou a Bíblia podem ajudar a fazer uma boa oração. Ter um local adequado para rezar também ajudará a ter menos distrações, seja na igreja, se possível, ou em um oratório em casa, fixando o olhar em uma bela imagem ou em um crucifixo. Isso ajuda a elevar a alma e a manter a oração nas coisas de Deus. Procurar temas de meditação mais concretos ajuda bastante também. Ter mais colóquios, mais conversas com Deus também na oração e até, se preciso for, ter mais orações vocais. E outra coisa que vai ajudar sem dúvidas contra as distrações é uma vida mais recolhida e ordenada, evitando as curiosidades vãs, os olhares dispersos e curiosos e mortificando os sentidos, a imaginação e também os olhares e, claro, a mortificação do celular, da rede social e até sites de notícias. A gente não precisa saber de tudo que se passa no mundo, e muito menos da vida de um artista. Isso só traz distrações. E apesar de tudo isso, se as distrações permanecerem, não precisamos nos impacientar. Diante das distrações, basta renunciar. Se passamos uma meditação inteira, por exemplo, renunciando às distrações, fizemos uma boa meditação. Diante das 1000 distrações que vierem, procuremos 1000 vezes nos humilhar e elevar a Deus a nossa alma, pedindo a sua ajuda. Deus permite certas distrações nas nossas orações para ganharmos mais méritos. Logo, não nos deixemos levar ou nos impacientar pelas distrações. Basta renunciar, voltar a nossa atenção para a oração. Não procuremos, claro, as distrações. No entanto, caso elas venham, tenhamos tranquilidade e recolhimento de espírito. Evitemos as distrações no que depender de nós. O resto, não temos com o que nos preocupar. E também não desanimemos porque temos muitas distrações. Seja por temperamento, transtorno, cansaço, seja o que for. Façamos nossa oração da melhor maneira possível, renunciando às distrações. A gente faz o que pode com o que tem e Deus aceita tudo de bom grado. E como diz São Francisco de Sales, a verdadeira oração não está na quantidade das palavras, mas na atenção do coração. Quando a mente se distrai, simplesmente retorne ao Senhor com humildade e confiança. Procuremos rezar bem, procuremos renunciar às distrações e Deus nos recompensará com o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.